Sejam bem-vindos, quem está assistindo a reprise, quem está assistindo aí ao canal do YouTube, a terceira série das minhas referências, minha história. Então a primeira foi com a minha primeira coordenadora, a professora Silvana. Semana passada, na sexta-feira, foi com um grande professor, grande colega que eu conheci através da Sociedade Brasileira de Personal Trainer. E também depois a gente acabou tendo uma amizade de uma maneira virtual, digamos assim, o professor Juliano, que deu uma baita de uma aula aqui. Até hoje eu estou recebendo mensagens sobre aquela live. E hoje, ó, já entrou aí meu grande amigo, professor Leonardo. Nos conhecemos, fizemos a faculdade de Educação Física juntos. Então não poderia deixar de convidá-lo para participar dessa série aqui, porque ele é uma grande referência na minha carreira, uma baita de uma referência, me ajudou muito, muito, muito mesmo, em todos os sentidos que você possa imaginar. Então vou convidá-lo e vou conversar com ele aqui hoje, certo? Vocês escutaram os gritos aí? É meu filho jogando videogame, não tá apanhando, não, tá jogando videogame lá embaixo. Mas vamos lá. Já vou te chamar aqui. Cadê? Agora aceita, né? Cabeça. Fala, mestre. Vem aqui. Fala, meu nobre. Como está? Doutorando, né? Mestre. Deu uma pausa no doutorado. Estamos focando em outras coisas agora. Hoje é doutorado um pouquinho mais para frente. Não tá fácil, né? Nem me fale nessas coisas. Não. E daí, no mais, como é que estão as coisas? Aí, então povo entrando ainda. Graças a Deus tudo tranquilo, né, cara? Tirando esse período de reclusão, momento que a gente está usando para refletir muito, né? Tá realmente tendo uma transformação do que significa a liberdade, né? E não sei se é a minha internet ou se é a tua aí, mas eu... Não sei se é a minha internet ou se é a tua, mas eu só consegui te ouvir até a parte da liberdade. Não sei se é a tua ou a minha net. Vamos dar sequência aí. Repete de novo o que você falou da parte da liberdade, que eu sempre gosto de ouvir você falando. Sem viadagem, sem puxar saquismo, você já sabe disso, né? Sem problema. Na verdade é assim, né, meu nobre? Nunca foi tão valorizada a liberdade quanto a gente está tendo hoje. Nunca foi tão valorizado o nosso direito de ir e vir como está sendo valorizado hoje. Nunca foi tão valorizado o conceito de família como está sendo hoje. As pequenas coisas que transformam a vida das pessoas é o que está sendo repensado e alicerçado. A sociedade, depois dessa pandemia, ela vai ser outra. É verdade. Galera, é só para mim que tá cortando o Léo aí ou para vocês também tá? Ó, tem uma galequinha que entrou aqui. Ó, até o CREF tá assistindo a gente. Vamos cuidar que a gente tá falando hoje. A gente fala bem do CREF, defende o CREF e se não fosse o CREF, pode ter certeza que a nossa profissão ela já teria ruído, né? Cara, tem muito, mas isso é bom de gente falar aqui, tem muito profissional com mimimi, até hoje, com o CREF ainda, é impressionante isso. Eu fico impressionado com esse tipo de coisa. E hoje, na verdade, esses profissionais aí que tanto reclamavam e tanto cobravam coisas do CREF, que às vezes coisas que o CREF não tem poder para agir, mas por desinformação de alguns profissionais ou pseudo-profissionais, cobram esse tipo de coisa, e hoje esses profissionais estão tendo também que se reinventar e estão ficando na esteira aí. Mas enfim, vamos deixar esses pro lado. Para mim o Léo cortou total aqui agora, e para vocês aí, pessoal? Acho que agora voltou para mim aqui, tinha travado. Ó, a Tassi falou que tá cortando para ela aqui também. Para mais alguém, o Léo tá cortando aí?
Não pagou a internet, né? Você tá na discada ainda, Leonardo? Porra. Eu tô na manivela aqui. Quem que entrou aqui? A Isa? Isa da faculdade? Isa da faculdade, aí, ó. Ih, beleza, tudo bom? Ah, uma galera falou que ia entrar hoje, né? Quem mais que entrou aí, será? Deixa eu ver. Voltou. Acho que agora voltou boa aí, ó, Léo. Agora voltou uma vinha em tua homenagem essa aqui hoje, ó. Normalmente eu tô fazendo com a minha camiseta de trabalho. E em tua homenagem. Eu tô aqui, ó. Ó. Tô com o meu sabre. Daí, mas vamos ver se o Cref quiser se manifestar aí também. Quem que tá cuidando da conta do Cref do Instagram aí, será? Será que é o Guilherme? Se for o Guilherme, daí não vale. Não, acho que não. Se for o Guilherme, não vale. Não, mas acho que não é ele, não. Apesar que eu cobro ele me cobra também. Várias vezes. É mesmo? Sim. Tem que estar aí, né, meu nobre? Falei, né, Guilherme, a gente fez ginásio junto, a gente estudou na sétima, oitava série junto, sei lá. Conterrâneo, não revela a idade, só isso. Não, hoje não pode. A gente tá completando... Fale. Fale, o que você vai falar? Tem muita gente que não tem de idade o que a gente tem de faculdade já, né? Porra, nem me fale, tá aqui ela, aqui, ó. Diplominha, eu sempre deixo ali para não esquecer. Fechamos 15 anos do dia da colação de grau, né? Que foi dia 4 de abril, dia 2 de abril. Faz tempo, hein? Meu Deus. Até tava hoje com meu moletomzinho cinza. Eu ainda tenho meu moletomzinho cinza. Uso ele bastante. Não tenho. Não, até para trabalhar. Vai trabalhar, vai dormir. Uso para trabalhar, de verdade mesmo. Uso para trabalhar. Mas agora, ó, quem entrou na galera, deixa eu fazer um resumo. Então, essa é a terceira live que eu estou fazendo dessa série, das minhas referências. O nome da série, né? Minhas referências, minha história. Que através das minhas referências eu quero contar toda a minha história aí profissional. E o professor Leonardo é o terceiro professor que eu chamei para fazer essa série. E não podia deixar de convidá-lo, porque além da amizade que nós temos, ele me ajudou muito e me ajuda até hoje, muito profissionalmente, de várias maneiras. Vamos falando disso durante a live hoje. Hoje o professor Leonardo, não é apenas uma referência para mim, eu tenho absoluta, e já vi isso e sei disso, é uma referência para vários profissionais, porque além de todo o trabalho com a educação física que ele sempre teve, quem acompanha ele sabe do que eu estou falando, também hoje é coordenador do curso de Educação Física da Unandrade, então a importância, a relevância que ele tem na nossa profissão hoje é muito maior, não mais importante, mas muito maior, porque a importância é não só dos professores, mas creio eu também dos estudantes, todos os profissionais da área, mas eu vejo que a importância ela cresceu muito mais porque você agora já estava dando aula lá na faculdade, né? Agora você, além de ter que formar novos profissionais no mercado, agora você tem que cuidar da educação física de uma maneira geral dentro da instituição, que é uma baita de uma responsabilidade. Isso... Assim, a gente nada acontece por acaso, né? Tudo que a gente... Nem o corona. Nem o corona, né? Tudo que a gente semeia, né? Não importa o que você vai colher. E, cara, acho que desde a época da faculdade sempre sonhei em querer mudar o mundo, mas não mudar o mundo naquela utopia, né? Você revolucionar, embora a gente teve um período revolucionário, mas trabalhando, mostrando ética, compromisso, comprometimento, né? Não apenas com as pessoas que nos cercam, mas com a profissão. Então, até outro dia eu estava conversando com o Guilherme sobre a aula do professor D'Artagnan, uns anos atrás, uma aula magma na Faculdade Dom Bosco, e ele falou que ele, hoje é aposentado, tal, mas ele leva a educação física como missão de vida para ele hoje.
E aquela época, poxa, até estava um pouco mais afastado da área, né? Não atuando diretamente como hoje eu estou. Sempre Uhum. por causa da empresa, me relacionando com os clientes, que boa parte são da educação física. Eu pensei, pô, aquilo ali conectou muito forte. Falei, poxa, o que eu estou fazendo com a minha formação, né? Pô, eu me graduei em educação física e não estou atuando como personal, e muitas vezes fui criticado por isso, né? Que eu sabia muito da teoria e não aplicava na prática. Isso Uhum. sempre me incomodou. E grande baboseira, porque, pô, tudo que eu faço sempre, além de ter fundamento teórico, eu aplico na prática também, só que eu não gosto de holofote, sempre fui um cara de bastidor, né? Então, talvez por isso as críticas, mas enfim, vida segue. E aí essa oportunidade de Não é assumir a criticado quem está em coordenação. evidência, né, professor? Só é criticado quem está em Ah, evidência. mas isso é natural, cara. É E natural também depende da que. crítica, né? Uma das frases que eu gosto bastante é assim, que a gente tem que, obviamente, ouvir e receber as críticas, desde que elas sejam construtivas e desde que elas sejam de alguém que construiu alguma coisa. Porque criticar por criticar, tem um monte de gente aí que vai continuar te criticando, que me critica e vai criticar diversas pessoas. Você mesmo, Mas, quantas vezes me criticou e eu tomei isso para mim e procurei evoluir e continuo evoluindo aí. cara, essa questão da crítica, né, de receber, eu nunca tive problema em receber crítica, mas aquela crítica honesta, né? Sim, Então, eu sempre fui aberto, cara, sempre fui muito franco, até pela empresa, a posição na empresa, como eu comecei a atuar, e hoje o papel que eu tenho dentro da minha empresa, não apenas na universidade, mas para mudar, você não pode ficar apenas fechado naquilo que você pensa ou naquilo que você tem. Você tem que trazer informação de tudo quanto é via, né? E agora sempre você vai ter crítica honesta, você vai ter crítica desonesta, isso faz parte, aí fala mais do ser humano do que propriamente da profissão em si. Com sim. relação a isso, bem tranquilo, bem tranquilo. Ó, teus pupilos entrando aí. Deve ser teu esse Tem, aí, ó. tem, tem Douglas. aí, ó. Fala Douglas. pessoal, beleza? Estão estudando? Estão lendo artigo? Estão fazendo as aulas? Agora tá tudo online, Sempre. né, Brasil? E aí, o cara tá apaixonado ainda aí, ó, Leonardo. Acho que ele não sabe que Ah, você é casado. tá amando pela profissão. Ah, pode Profissão. ser. Uma coisa que eu acho que eu Ah, nunca te perguntei, que eu queria te perguntar. Porque o Léo, como vocês já falaram, ele vem de uma. Ele tem uma empresa, e essa empresa não é de hoje. Quantos anos tem a Cardiomed? cara, eu tô com 38 anos a empresa tem, né? Minha idade. Meu pai 38 anos. meu pai fundou ela em agosto de 1981. Eu nasci em outubro de 1981. E desde 1999, né, o pessoal achar que não que a coisa aconteceu da noite para o dia, em Hum, 99 a gente está no processo de modernização, né? E a gente nem passou por site, foi para comércio eletrônico direto. E em 2006, 2007 eu assumi a parte da gestão da loja virtual. Então, o que é a loja virtual hoje da Cardiomed foi desde a partir de 2006, 2007, não me recordo. E aí eu venho trabalhando, ou seja, não caí de paraquedas, né? sim. Eu lembro que 2011, fale. eu lembro de uma coisa que você falou que você cresceu jogando bola nos corredores da Jopef. É verdade. Hoje, Brincando. pô, eu trocava slide pro Galo, cara, personal treino. Eu assistia as aulas, os cursos dele trocando slide. Eu ficava Sim. lá, pá. Não tinha trocador, né? Naquela época, século E já, passado. e já sugando. Mas uma coisa que eu acho que eu nunca te perguntei, por exemplo, Hum, você crescendo dentro da empresa. Há 15 anos atrás, a educação física não era todo esse glamour que é hoje, ainda mais agora que estamos na área da saúde, né? Estamos sim. quase praticamente que na linha de frente e tudo mais, e toda essa história que não conhece. O que levou você, há 15 anos atrás, a escolher educação física e, por exemplo, não escolher a medicina, que talvez fosse um pouco mais óbvio,
a, sei lá, qualquer outra área da saúde? Cadu é... Deixa pro final, Cadu. Deixa eu encantar o pessoal aí, né? No final a gente, a gente fala disso aí. Um abraço, Cadu. Então, na verdade, não foi há 15 anos, né? Meu projeto sempre foi Quer dizer, 15 anos não, fazer. 15 anos temos formado, né? Juntando a faculdade aí já são. É que eu entrei um ano antes, né? Ah, você entrou antes, nem lembrava Eu disso aí. entrei um ano antes. Eu entrei um ano antes e daí Já tava tava com a barba num. aqui? Era maior, né? Aquela época, acho que foi o período Aí, da cadê, ó? maior. Vou fazer uma revelação, professor Leonardo. Vocês sabem o apelido do professor Leonardo na faculdade? Cadê os pupilos do Leonardo aí? Depois, no final da live, eu conto o apelido do professor Leonardo na faculdade. Convivo muito bem com esse apelido, nunca tive problema. Mas, cara, eu sempre, acho que desde a época de escola, né, com 12, 13 anos, eu nunca gostei de estudar o que eu era obrigado a estudar. Sempre li, estudei aquilo que eu olhava e falava, isso aqui vai agregar para minha vida. Acho que desde os 12, 13 anos, eu tenho memórias, né, algumas lembranças de discussões minhas com professora de literatura, enfim. Chato, Porque eu sempre não conta, fui Isa, chato. Segura, Isa, não conta, não conta. Senão a gente Sempre conta fui pros chato alunos nisso. Sempre fui chato, sempre fui fora da curva, né? Sempre foi chato, verdade. Sempre. Mas chato com crítica, né? Fundamentado, não era chato por ser chato, né? Mas enfim, aí quando eu estava no período para fazer vestibular, escolher a profissão, falei, vou estudar filosofia. Já tá com 17 para 18 anos. Tua cara. Porque sempre gostei de filosofia, sempre achar filosofia, filosofia, cara, pensar e tal, refletir, analisar e tal. Então, mas isso era inerente da minha personalidade, né? Uhum. Aí eu fui para Brasília, eu fiquei uma semana em uma empresa lá em Brasília, na Micromédia, aprendendo sobre ergospirometria. E um dos donos à época, né? Ele falou para mim assim, poxa, Léo, vai fazer filosofia, vai morrer de fome, e faça filosofia como satisfação pessoal, não como tua profissão mesmo, né? Aí, sempre crítica, né? Retive o que era bom, refleti bastante, falei, poxa, é verdade. E aí eu fiquei entre 3 faculdades. Então, administração, por causa da empresa, educação física e fisioterapia. E em cima disso, como é que se diz? Eu comecei a pensar assim, a minha atuação como empresa, a minha atuação não apenas como empresa, mas atuação profissional. E falei, poxa, eu já leio livro de administração e né, as questões de economia e tudo mais, sempre li, por causa da empresa, eu gostava. Falei, cara, eu não vou fazer administração só para dizer que fiz uma faculdade. Quero fazer algo que me dê significado e me gere uma identidade. Não apenas, você é o dono da empresa. Não, eu sou um dos donos, mas eu também sou da área. Eu tenho propriedade por aquilo que eu falo. E aí eu escolhi fazer educação física e como segunda opção, fisioterapia, né? Tipo, vestibular na época, como se eu não passasse em educação física, tivesse a segunda opção, fisioterapia. Passei, fiz na época 3 ou 4 vestibulares, passei em 3 e só não passei na Federal, mas passei na PUC, passei no Positivo e passei na própria Uni Andrade. E por escolha, eu acabei escolhendo o Positivo. Na época, a segunda turma de Educação Física era a primeira turma, né? Naquele campus novo. Falei, novidade, vamos lá. E aí foi a minha decisão. Tomei a decisão por causa disso. E por estar envolvido com os professores, por causa de empresa e tudo mais, então eu sabia
quem eram os professores que estavam em cada instituição, não via algo de errado, né, na minha decisão. E aí fui para educação física, comecei a cursar educação física com um propósito, né, de ficar quieto, né, principalmente na primeira JOPEF, né, eu falei, não vou falar quem eu sou, da onde que eu vim, enfim. Até Quero a primeira ser o Leonardo, JOPEF. não quero ser o filho da Cardiomed. Exatamente. Sempre fui muito preocupado com essa questão de postura e identidade, né? Aquilo que eu te falei, você tem que gerar um significado nas coisas, né? Naquilo que você for fazer. Você tem que ter um propósito para aquilo que você for fazer. E por isso, pessoas gostam de mim pelo que eu sou, e não pelo que da onde eu vim, o que eu tenho, enfim. Isso aí para mim é besteira. Sim. E aí foi a primeira JOPEF e não tinha como, né, esconder, e aí muda. Tava mas lá o dia inteiro trabalhando. E é engraçado porque eu estudava de manhã por opção, né, eu queria estudar de manhã e trabalhar à tarde, eu não queria ficar trabalhando o dia inteiro e ter que estudar à noite, então, e começou dessa maneira. Cara, para quem não sabe, eu fui empacotador na empresa, eu comecei como empacotador, fazia caixa para enviar para a Sedex, mas eu não queria ficar nisso pro resto da vida. Aí, eu não lembro quando que foi num congresso ibero-americano de nutrição, no Parque Barigui, não vou lembrar a data, 97, 98, eu nem na faculdade acho que estava, devia ter uns 15 para 16 anos, eu comecei a demonstrar software de avaliação física, que é do professor D'Artagnan, o sistema SAPAF. E comecei a demonstrar e falei, pô, gostei disso aqui é legal estudar. E quem me orientou, antes de eu entrar na faculdade, a literatura foi o próprio professor D'Artagnan. Aí, Pedro, daqui a pouco eu chego no MBA, tá? Pedro fez MBA comigo, gente finíssima, gerente do Bradesco, então se alguém precisar de crédito... Aí, ó, tá aí, agora ó. É a hora. E aí foi passando esse tempo, né, de demonstrar e tudo mais, então aprendi sobre a avaliação física antes de entrar na faculdade. Só que o que acontece? Para mim foi muito bom, porque eu encurtei muita coisa, muito caminho, e aí era onde começavam os conflitos, porque o teu senso crítico ele já fica diferente do que o pessoal que está começando a estudar. Eu já vinha estudando, né? Já vinha preparando, ou seja, tinha uma análise crítica diferente dos demais, sem demérito nenhum. Principalmente nas aulas de fisiologia. Cara, mas aí é uma questão de maturidade também, né? A gente vai aprendendo também. Eu aprendi, deu tempo de aprender durante a faculdade também, um crescimento profissionalmente falando, né? E você vai revendo conceitos, enfim. Você vira uma chave, né? Um interruptor que você sai de um período que você é molecão e aí é a tua profissão. É aquilo ali que vai te direcionar para a tua vida. E não adianta você chegar e se vitimizar e culpar os outros. Assume a bronca para você. Então, o comportamento de linguajar, da maneira que você se comporta, postura, tudo isso você vai revendo. E você tem duas escolhas, você pode seguir ou você pode mudar. Eu achei por bem mudar. Nunca tive problema em mudar, até porque tenho pena de quem não vive essa transformação diária, né? Porque todo dia a gente aprende alguma coisa nova, e se a gente não for se adaptando, for mudando, sem passar por cima dos nossos valores, né? E vida que segue. Aí, no final da faculdade, foi a primeira especialização que eu fiz, que daí era uma área que eu sempre gostei, né? Que é a avaliação física e com prescrição de exercício para a população especial. Então, fez aonde? Lá na própria Positivo. Fiz com o Chico, daí eu conheci um grande amigo, Alceni, até hoje se transformou. Naquela época a gente já... Ele outro dia ele veio me lembrar, falou, pô, aquela época que a gente ia tomar cerveja no Barigui,
você sempre falava desses papos, eu sempre achava que você estava bêbado, que isso, aquilo, e olha aí, ó. Olha Porque aí, é ó. muita viagem. O pessoal não acredita, né? A gente vai sonhando e, enfim. Ó, alguém escreveu alguma coisa aí, ó. O Vamos. Cadu escreveu coisa pra caramba aqui, ó. Negócio, quando conheci, desenrolar, trabalho em grupo, depois a gente conversa. Ó, a galera chegando aí, ó. Massa. Ah, E aí, fiz esse curso, já mais maduro, porque daí já era mais convicto aquilo que queria. Mas aí eu tive, putz, uma série de conflito, poxa, querer atuar em academia. Eu nunca gostei de academia, porque, pô, eu lembro no estágio que a gente teve que fazer, lembra, professor Marcos? Que era em academia, eu perguntei na época, na academia, para um professor, por que ele estava usando aquela metodologia de treino. E eu era magrinho, entrei na faculdade com 65 anos, né? Hoje eu tô com 92. sim, Então, mais ou menos. e a resposta dele foi assim, né? Foi ótima. Olha o teu tamanho, olha o meu. Por isso que eu faço isso. Aí eu falei, pô, eu não quero concorrer com isso, né? Pô, estudo, enfim, não quero ficar focado em que minha imagem, né, o meu biotipo venha influenciar a decisão de outras pessoas. Eu falei, eu não quero esse tipo de concorrência, porque isso é o tipo de concorrência que não é concorrência. Isso aí é mais demérito da profissão do que mérito. Mas, enfim. Aí eu falei, cara, comecei a ter em 2006, 2005, 2006, a Cardiomed, ela ficava nas Mercês, onde era um instituto do fígado, então uma casa de esquina, 2 andares, e como era uma clínica antes, tinha várias salas de consultório, e eu montei o meu estúdio lá. Então, veja a época, 2005, 2006, cara. Eu já montei meu estúdio, e todo mundo, lembra, me criticava, porque eu queria trabalhar com elástico, queria trabalhar com exercício sem impacto. Todo mundo dizia, você é louco, porque é ferro e não sei o quê. Escutei muito isso. E eu falei, não, cara, eu sou teimoso, tenho estudo. Alongamento de flexibilidade. Pô, entendeu? A pegada é por causa disso. E aí o que acontece? Eu falei, cara, eu vou provar que isso funciona. E aí, cara, comecei a trabalhar. E sumiu pra mim de novo. Pra todo mundo sumiu ou só pra mim? Travou, Léo. Não sei se você consegue me ouvir. Travou na parte que você tava falando que começou a trabalhar. Então é mentira, viu? Nem trabalhou tanto assim, mentira. O senhor Leonardo é um dos caras que eu mais... Os caras mais inquietos e mais... 15 anos atrás, ó, caiu. Mas que... Caiu, ele saiu, acho que vai entrar de novo. Mas o professor Leonardo é um dos caras que, da profissão, assim, que eu conheço, acho que é o que mais... Já pediu de novo. É o que mais defendeu aquilo que ele acreditava, e na época que ele acreditava, não tinha nada a ver com o mercado. E o que hoje, há 5 anos atrás, começaram a surgir aqui, Leonardo. Começaram a surgir os estúdios, o trabalho com flexibilidade e alongamento. Isso aí, o professor Leonardo já falava há muito tempo, eu me lembro muito bem. Voltou. Voltei. Parou, travou na parte que você falou que você estava trabalhando. Então, daí eu comecei a trabalhar e juntando a atuação na empresa, e aí eu já procurando algo mais E eu lembro que eu comecei a fazer suporte técnico, porque eu sempre prezei pela crítica, que é algo que eu gosto, e dentro da construção de um negócio você tem que ouvir o teu cliente. Então, até nunca gostei de, dentro da educação física, falar que o cara é meu aluno. Sempre falo, cara, ou ele é teu cliente ou ele é teu paciente. Aluno é muito uma relação diferente da que a gente enxerga, mas isso é uma questão conceitual. Então, é algo que eu fui trazendo para minha pessoa, né? Formação da minha persona, né? Como profissionalmente a gente diz. Oi? Isso. Como profissional. Exatamente. E aí, dando sequência,
Aí a empresa ela saiu das Mercedes, e eu já tinha uns 6 meses antes, já tinha fechado o meu estúdio só para mostrar a época, cara, dinheiro da época, acho que eu não gastei R$ 1.000 para montar ele, que era um espaldar elástico, uma cama elástica, um slide, né, aquele simulador de patins, De né? esqui. De esqui, isso. E O rolo. um simulador o rolo, um simulador de caminhada e conhecimento. Tinha uma maca, porque às vezes eu fazia massagem antes de começar exercício, chegar ao relaxamento, enfim. Isso eu fazia em 2006, cara. E Hoje todo mundo... depois que vira grife as coisas, né, que massifica, daí é fácil. Mas eu não tenho essa vaidade, nunca... Sabe, tem coisa assim que não... Você quer me pegar, não... Eu fico com a minha cabeça tranquila, justamente por causa disso. Eu faço pra mim, cara, não faço pros outros. Eu faço aquilo que me dá satisfação. Talvez um motivo que eu gosto sempre de trabalhar no bastidor é por causa disso. Eu não quero aparecer, cara. Eu quero... Pareçam vocês, deixa eu fazer o meu quietinho, porque daí ninguém porrinha o saco, né? Mas isso é algo que eu tô mudando já. Então a gente tá num ponto, por isso que eu falo, a gente vai se ajustando e vai trabalhando, se adaptando. E para os próximos dias eu vou anunciar algo que não é aí que tá, não é da noite pro dia, é algo que já vem sendo construído há muito tempo, que agora é a oportunidade de lançar. Eu falo, as pessoas elas acham que porque o corona, não, cara, tem coisas que já vem trabalhando e pensando e refletindo, e tô percebendo que agora é o momento de anunciar e me posicionar de outra maneira também no mercado. Falando em corona, só um desabafo, assim, há quanto tempo que a gente vinha conversando, falando, você sempre foi um dos caras que me incentivou, falou assim, não, você tem que ir para a linha de frente, você tem que falar com as pessoas, e eu sempre tive muita dificuldade, e isso que a gente está fazendo hoje, eu sempre tive muita dificuldade mesmo em conseguir. O primeiro vídeo que eu gravei foi você que viu, você não vai lembrar, mas foi um vídeo, você lembra ou não? Cara, eu lembro que você mandou um vídeo no WhatsApp. Foi. Eu não lembro. Você falou, vê o que você acha e tal. Foi do Outubro Rosa. Que acho que eu ia dar uma palestra, não lembro. Não, acho que eu ia fazer um aulão. Você ia falar na rádio. E foi a minha primeira entrevista também. E eu queria fazer um vídeo para divulgar isso. Cara, e era para ser, sei lá, um vídeo de 30 segundos, acho que eu gravei umas 5 horas, sei lá quanto tempo eu gravei. E foi. E mandava pro Léo, falei, cara, veja, não, você tá no caminho certo, vai indo. Mas daí gaguejava e voltava. E daí que você falou, cara, você tem que fazer, você quer melhorar, você tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais. E daí comecei a fazer, né, daquele jeito. E daí começou, porra, agora você é blogueirinho, agora você tá fazendo videozinho, agora você fica fazendo exercizinho, não sei o quê, e agora? E os caras que estavam falando estão fazendo o quê agora para correr atrás do negócio? Mas isso foi quando? 2013, 2014? Foi, por aí. E agora a galera correndo atrás do rabo aí. Lembra um curso que eu falei, peguei, te dei a cortesia ainda, falei, vai lá, faça esse curso que você vai mudar a tua maneira de enxergar a profissão. Claro que lembro, né? Cara, que o pessoal acha que é da noite pro dia que a gente, acordar com essa maluquice. Cara, eu sempre falo, eu gosto de planejar, eu gosto da estratégia, de posicionar, eu gosto de fazer a coisa bem feito, sem... para não, me arrependi, agora eu fiz, não, cara, se é para fazer, é para dar continuidade, não é para ou encerra ou acabou, se ficar fazendo meia boca não dá. E o segredo é bem isso, que uma coisa que você ensina, é você fazer estratégia, focar na tua estratégia e meio que dar uma esquecida do que vem de fora, focar naquilo que você acredita, porque senão, se fosse assim, eu tinha parado de fazer vídeo naquela época, tinha parado de tentar divulgar meu trabalho através de escrever e de conversar e também de mostrar o meu conhecimento, e agora hoje eu estava correndo atrás do meu rabo aí. E hoje eu já tenho
pouco menos de um ano, 2 produtos digitais no meu site. Tem minhas lives ao vivo, gratuitos aqui, tem meus programas, tem consultoria essa semana me mandou uma mensagem uma pessoa da Itália para fazer consultoria online comigo. Já dei consultoria para aluno na França, para aluno na Austrália, e agora que a galera descobriu que o celular não serve só para ficar vendo besteira no WhatsApp, que dá para a gente trabalhar com o celular também. Cara, mas é só um desabafo. Cada um, cada um com seu cada qual. Mas não, assim, longe de dizer assim, inventei a roda e... Fodão, comecei antes que todo mundo. Não, longe disso. É questão de oportunidade no mercado. Sempre falei assim, cara, o dia que a gente entender o que a gente está fazendo, ele tem que chegar de maneira correta, né? Essa comunicação ela tem que ser de maneira correta e assertiva com o público que a gente atende. A educação física ela preza muito pelo linguajar científico e tudo mais. Isso afasta a população que realmente precisa. Você tem que falar a linguagem do teu cliente. Por isso que dá certo. E aí não é fazer uma crítica ao cara, se o cara tá fazendo e acertando, é porque alguma coisa ele tem de benefício e tá agregando na vida. Sim. Então, assim, é descer do pedestal e, enfim, seguir adiante. Isso aí faz parte. Faz. Você já puxou o assunto que eu já queria puxar, porque o Leonardo, assim, além da empresa que ele falou, da CardioNet, ele também já fez vários eventos, né, sobre avaliação física, prescrição de treinamento, resistência de força, e, enfim, por aí vai. E eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de fazer GOPEF, sempre gostei de fazer, e mesmo depois de formado, mesmo depois de ter feito a pós-graduação, e daí um monte de gente falando assim também, por que você fica fazendo curso ainda? Curso de estudante, curso de não sei o quê. Eu falei, cara, porque eu gosto, se eu for numa palestra de 1 hora, não lembro quem que falou isso uma vez, mas falou assim, se for numa palestra de 1 hora e você conseguir vir com uma ideia diferente, você já ganhou aquela tua 1 hora, ou 3, 4, sei lá. E eu sempre em todas as palestras que eu fui, cursos, sempre vim com uma ideia diferente, uma ideia nova. E aí, quando você começou a fazer, não lembro qual. O primeiro foi o do... o da avaliação? Não, primeiro foi em 2006. Ora, Leonardo, arruma essa internet, pelo amor de Deus, cara. Pega uma mais violenta aí. Pessoal, alunos do professor Leonardo aí, faça uma vaquinha para ajudar ele a ter uma internet um pouquinho mais rápida aí. Ele deve estar naquela de 5 GB ainda, coitado. Deve estar naquela discada ainda. Opa, voltou. Voltou. Qual foi a primeira? Foi em 2006, 2007, o primeiro evento que eu organizei mesmo. Foi com a Tânia Rodrigues, que era a época era nutricionista do Corinthians, e com o Galo. Esse foi o primeiro curso que eu organizei. Eu sabia, as experiências que eu tinha com festa e organização de festa, época de faculdade, época de escola, sempre foi um fiasco, sempre foi horrível em organizar isso. Mas enfim, conhecia. Sim. Aí em 2012 foi o curso com o Mário Pozzi, né, que a gente trouxe. Aí em 2012 também. Foi o que eu fiz com o Bruno Falcão. Teve o evento do Weineck. Putz, bem antes. Como é que você escreve tem Weineck, história. pelo amor de Deus, cara? Treinamento ideal, né? Biologia do esporte. Eu acho que esse foi o primeiro que eu fui. E foi a primeira. Tava na faculdade ainda. Tava não, tá louco? Não tava? Não foi em 2005? Foi essa época aí, 2005, então, 2006. Acho que faculdade acho que a gente não tava indo, mas acho que era meio que recém-formado já, né? E foi o primeiro vislumbre. Foi o primeiro vislumbre que tivemos Nossa senhora, cadê? Deixa eu até pegar o livro aqui para não esquecer o nome. Foi o primeiro vislumbre que a gente teve da oclusão vascular.
Não, esse foi em 2012, que eu fiz com o Bruno Falcão, que veio... Não, com o Fleck. Foi com o Fleck. Com o Fleck, exato. Aí tá falando besteira, foi o primeiro. Daí a galera já ficava bem assim, olhando o chuveirão, né? Porque o nome era treinamento de força, alguma coisa avançada. Era Seminário Internacional de Treinamento de Força. Era com o Roberto Simão, com o Alex Maior e com o Fleck. Cara, eu contei piada pro Fleck em inglês, velho. Eu acho que esse foi o primeiro que eu fui, eu acho, não tenho certeza. E daí eu acho que foi o primeiro. Eu acho que foi o primeiro. O Cadu tá falando ali, ó, 2013, então, em Santa Felicidade, era no Tulipim, era isso aí mesmo. Isso aí, no Tulipim. E daí não fique. E a Bruna falou do ENAPS 2, aguarde, isso é um projeto que nasceu no coração da disciplina de organização e administração de eventos lá da faculdade. Eu também quero falar desse evento aí. E não fique com ciúme, com inveja, mas eu nunca, pode falar ou não? Pode. Eu nunca paguei nenhum curso que o professor Leonardo fez. Que ele nunca, e sempre me senti mal por isso, mas ele falava assim, não, cara, vem aqui, porque você é um cara que tal, não sei o quê. E sempre dei muito valor para isso. O Léo sabe disso, já falei isso várias vezes. Sempre dei muito valor a esse investimento, digamos assim, que ele sempre fez em mim. E eu sempre me senti na obrigação, tanto de estudar aquilo que ele estava me oferecendo e aplicar também nos meus alunos. Então, todos os meus alunos fizeram já treino de oclusão vascular, todos os meus alunos fizeram a parte da prescrição, a parte da metodologia da avaliação física, enfim, tudo foi muito bem aplicado, creio eu, né? E aí, deixa eu mandar um abraço aqui, só cortando, abraço pro Kyler, grande Kyler. Kyler é parceiro, das antigas dos eventos, seja congresso médico, seja congresso de nutrição, de educação física. Saudade aí, Kyler, tamo junto. E além de tudo isso, o Léo também acho que foi a primeira pessoa que me convidou a dar aula em uma faculdade. Aí, de lá para cá, eu já tinha feito algumas palestras, algumas coisas em empresas, mas para aluno, assim, nunca tinha feito. E o máximo, acho que eu já tinha feito, era de 1 hora, 30 minutos, sei lá. E daí, quando o Léo me fez um convite, eu falei, pô... Daí ele falou assim, não, vai lá falar da profissão, da atuação do personal nas academias, tal, não sei o quê. Daí eu falei, beleza, vou montar ali e tal. Daí eu perguntei quanto tempo dele, 3 horas. Eu falei, o que, velho? 3 horas? Eu falando 3 horas? Você é louco, velho? Que 3 horas? Não, cara, vai tranquilo, vai nessa. E só falou isso, não me falou mais nada. Não falou assim, ó, quero que você fale disso. Ele falou assim, ó, você vai falar 3 horas, pau, e a tua é uma das principais lá do curso. E quando eu fui, e tinha umas 4, 5 na época, né? Sem desmerecer, galera, pelo amor de Deus. Tinha umas 3 ou 4 simultâneas, e quando eu inaugurou o evento, né? Todo mundo junto na mesma sala, eu falei assim, ó, quem for assistir tal, vai para essa sala, quem for tal, beleza. Eu fiquei pensando, vai pra galera, né? Porque já tinha uns renomes ali da corrida de aventura, tal, né? E quando eu fui ver, a galera foi ficando na minha. Eu falei, puta que pariu. O que esse Leonardo fez, cara? E aqui já, né? E aquele fio na barriga que é bom, sempre é bom, né? Mas aquele do inesperado. Se eu começar a falar merda aqui, a galera sair. E se começar, e aquele sim, né? Começou. Falei, sabe de uma coisa? Aí, pro pau. E já comecei aplicando os gatilhos, né? Já comecei falando da minha história. Então, comecei a falar lá. E graças a Deus, acho que foi uma das top 5 da minha carreira, uma das maiores satisfações que eu tive na minha vida foi palestrar. Depois disso, a professora Cíntia me convidou para palestrar lá no TFPR, e daí que veio o convite para fazer o mestrado. Aí eu falei para você, cara, a mulher me chamou para fazer o mestrado, tal. Ele, cara, vai lá, faça, tal. Você falei, cara, mas faz não sei quantos anos que eu não sento na sala. Eu falei, não, velho, vai, faça. E eu fui lá e fiz. Então, o Léo, um cara que sempre acreditou em mim na parte dessa parte dos eventos, que me trouxe muito, muito conhecimento, vocês não fazem ideia. Então, coisas naquela época que o Léo investia em evento, que hoje, que a galera veio descobrir o que é oclusão vascular, sei lá, 1 ano atrás, 2. E a gente já tinha feito
lá nesse evento do Tulipim e depois com o professor Cauê, né? E Que daí daí... veio esses convites. Então, cara, ó, não tem nem palavra para te agradecer publicamente aqui a tudo que você fez. E eu queria que você falasse, porque daqui a pouco os meus tem uns alunos que estão trabalhando aí, mas depois eles ficam me mandando mensagem. Eu queria que você falasse por quê? Por que que você me ajudou tanto assim? Cara, se tem uma coisa que eu sempre ajudei, que é aquela coisa assim, de você fazer o que foi feito para você, né? Então, cara, eu já tive muita gente que fechou porta na minha cara. Eu tive muito, até hoje, tem muita gente que, sei lá por quê, se sente ameaçado, não sei. Eu também não quero saber. E, e assim, sempre tive muita vontade de mostrar o trabalho. E preciso orientar, né? A gente precisa de uma orientação e de um incentivo, porque a vida não é fácil, a vida é difícil. E aí você vê assim, cara, você quer mudar a profissão, quer mudar a sociedade, quer apresentar algo que seja diferente. Até o Pedro, meu colega do MBA, meu amigo gerente do Bradesco, até colocou, o pessoal na academia acha que é só hipertrofia, que é estética. Cara, educação física é isso aqui. O campo de atuação é gigantesco. E dos benefícios da empresa, só para te responder isso, né, eu vou usar isso aí como um gancho, porque por ter essa visão empresarial de macro negócio, eu sempre me exercitei minha análise de maneira macro, e não por ponto dentro do meu umbigo, enfim. E quando a gente conversava, eu falava assim, pô, o cara quer crescer, mas está perdido. E aí eu falei assim, pô, vou ajudar ele. Porque eu lembro na época da nossa graduação, a galera abandonou a área. E, pô, querendo ou não, você olha e fala, putz, você investiu 4 anos para chegar e jogar no lixo, porque o mercado é saturado. E falei, cara, não vou deixar o Marcos também... Mas naquela época era saturado, imagina hoje, então, como é que não é? Mas eu ainda... Na nossa época tinham 4 faculdades, sei lá, hoje tem 8, 9, 10, sei lá. Mas eu ainda acho que isso é saturado para quem tá dentro da academia, porque o grande público tá fora. E isso aí... Você que é o cara das estatísticas, quantos sedentários nós temos no Brasil hoje? Percentual de sedentários? Eu não vou falar de sedentário, eu vou falar de sobrepeso, né? Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. E aí, quem que você vai deixar o cara aí para cirurgia bariátrica ou vai ajudar ele? Então Cara, cansei de receber aluno falando assim, ó, eu fui no médico, ele falou que eu tenho que emagrecer, e alguns falaram assim, ó, e tiveram médico que falaram assim, ó, engorde mais 10 quilos que eu faço a cirurgia em você. Isso aí por isso que eu falo, esse é o verdadeiro concorrente, entendeu? Aí, e assim, eu acredito, tem uma linha, até por ser a linha central de estudo, que é estudar o comportamento de negócio, entender os detalhes, entender qual que é a lógica do sistema. Então eu sempre fui muito habituado a olhar dessa maneira, e não de maneira objetiva, é isso que está acontecendo. Não, dá um passo para trás, enxerga o cenário, vê quem é quem e se posiciona. E sempre agir dessa maneira. Então, o pessoal pode dizer assim, você é previsível. Beleza, você pode ser previsível dentro da tua percepção, né? Percepção que você está tendo. E realmente, eu prefiro me afastar, enxergar o cenário para poder ser assertivo na escolha, na decisão. Sempre foi assim, tô onde eu tô dessa maneira. O pessoal até fala, por que você não investe na empresa? Eu falo, cara, dentro do que construir com a Cardiomed, né, com o desenvolvimento de produtos e tudo mais, eu percebi que o significado de venda não é a venda pela venda, vou querer ganhar dinheiro, não é isso que me satisfaz. É você fazer o diferencial de ter algo sólido. Sim. Dentro da relação com o teu cliente. Isso é o que eu penso. Cara, muitas vezes já decisões assim, mesmo sabendo que o cliente estava errado e tudo mais, eu falei, cara, deixa,
vamos atender. E não me importo com isso. O pessoal briga por picuinha. Dinheiro vem e vai, cara. Economia é assim, cara. Economia, a gente trabalha na escassez. Se liberta disso. Não é isso que vai me fazer passar fome ou não. Não vejo isso. Só que tem coisas que você precisa aprender também. Para aprender, você tem duas maneiras. Ou você é teórico ou você aprende fazendo. E eu sempre fui do aprender fazendo. Será que o que eu defendo ela funciona? Porque, cara, o que a gente tem de demagogo hoje é impressionante. O cara nunca trabalhou no mercado de trabalho, estuda, e não estou fazendo isso como uma crítica destrutiva a quem é teórico, entendeu? Mas a gente tem que entender, cara, a Cardiomed me possibilitou conhecer a profissão, cara, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, cara, entendeu? E são realidades completamente diferentes. E as referências do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Totalmente. Isso, e assim, eu consigo hoje isso? Claro que consigo, cara. Eu vou no Google, me dá a ferramenta, eu vejo o número. Mas aí que tá. Falta o detalhe. É esse o detalhe que eu acabei desenvolvendo por causa da empresa. Porque você ficava, o Kyler estava aí, a gente compartilhou de alguns eventos juntos. Ia para Salvador, por exemplo. Você ficava lá 3, 4 dias no centro de convenções com aquele pessoal, com o público da região, com a cultura dali, e você olhar e falar, cara, o que a gente tem que fazer para atingir esse público? Porque assim, eu não posso impor o que eu quero, tem que me ajustar e me adaptar à necessidade. Então, imagina uma feira aqui em Curitiba, do jeito que você trabalha com as pessoas, e uma feira Tchau, lá Pedro, abraços. E uma feira lá em Salvador, a negociação, a postura é totalmente diferente, né? Totalmente e assim diferente. Com a hipertrofia, com o emagrecimento, com o idoso, com a criança. E esse é o... A gente está vivendo assim que hoje essa pandemia ela gerou um monte de estatístico que todo mundo agora quer saber de saúde. Cara, eu vejo isso, me entristece, mas e ao mesmo tempo me deixa puto. Sabe por quê? Porque tem profissionais, né? Não vou falar só da educação física, profissionais geral, agora é uma crítica geral, que sempre cagaram para essas individualidades. E agora vai querer dar de bom moço e tudo mais. Por isso que eu sempre me afastei desse tipo de pessoas, porque, cara, a tua visão ela tem que ser uma visão própria. Você tem que enxergar como você realmente entende, não querer se ajustar e para ser aceito. Eu tô cagando para isso, sempre caguei, velho. Você estudou comigo, longe de querer fazer as coisas para agradar os outros. A merda. Isso eu aprendi com você também, na real. Deixa eu falar uma coisa aqui. Entrou um grande amigo meu, Flávio. Flávio, você é meu amigo desde a época da faculdade. O Flávio, cara, é meu amigo da época de infância, cara. Coitado. Putz. O Flávio, ele sabe de coisas da vida, dentro desse crescimento que... Um abraço, Flavinho. Impronunciáveis, como é que fala? Cara, se tivesse telefone que registrasse vídeo, eu tava lascado hoje. Já esqueci o que eu ia falar. Dessa parte do foda-se, vou fazer o meu e foda-se. Mas isso, uma das coisas também, como, por exemplo, aqui, ó, atrás está o nosso grupo de corrida ali, o Correr e Se Divertir. E todos os meus projetos, para quem não sabe, ó, todos os projetos que eu faço, todos os projetos que eu idealizo, eu sempre pergunto pro cara antes. Porque ele sempre tem uma visão, às vezes, parecida comigo, mas muitas das vezes também que não é parecida. Por isso, justamente, dessa parte da parte crítica. E quando eu fui desenvolver a parte da corrida, e uma das coisas que o Léo sempre falou para mim também, falou assim, cara, você tem que ser um especialista. Uma coisa só. O mundo precisa dos especialistas, não adianta, e isso que a galera da educação física ainda não entende, que quer trabalhar com idoso, e eu já fiz isso também há muito tempo atrás. Tinha uma época que eu dava aula para idoso, dava aula para emagrecimento, dava aula para atleta de fisiculturista, não sei se lembra disso, para fisiculturismo, dava aula para todo mundo.
E o Léo sempre falou assim, cara, você tem que se especializar, você tem que fazer uma coisa só. E daí que eu comecei. A minha primeira ideia para ser um especialista era do treinamento para gestante, lembra? Que ainda o Léo me deu Lembro. dois, não deu um, me deu dois, tá aqui? Me deu 2 livros de treinamento para gestante, e daí que eu comecei a desenvolver o negócio, só que acabou não consegui. E aí que eu acabei caindo na ficha que realmente a corrida era a minha parte. Mas só que, se você quem está assistindo aí, e entende e vê um pouquinho do que acontece, do que acontecia do mundo lá fora, se você for no Parque Barigui no sábado, digamos assim, deve ter, sei lá, umas 10, 12 assessorias de corrida. Falei, putz, eu não quero ser mais um assessor de corrida. Eu falei, o que eu vou fazer e o que eu. E uma vez uma aluna me falou assim, ó, você tem a capacidade de unir as pessoas que estão ao teu redor e de fazer com que as pessoas gostem daquilo que você propõe para elas. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, que eu sempre chamei as pessoas, foi a corrida. Falei assim, então eu vou trabalhar com pessoas que querem começar a correr, pessoas, aquele o sedentário, aquele que é o acima do peso, que não se sente à vontade em outros lugares, em outros grupos. No meu grupo vai se sentir à vontade. E hoje temos aí pouco mais de 60 em 6 meses, com treino só no sábado e o resto da mentoria feita através dos grupos do WhatsApp. Temos um pouco mais de 60 pessoas. Então, galera da corrida, o Léo também é responsável por você estar treinando comigo aí na correria aí também. E continuamos de maneira online do mesmo jeito. A galera tem que se movimentar. Quem tem esteira ou não quer sair para correr, corre dentro de casa, faz alguma coisa, mas tem que se movimentar. Falta. Hoje, por causa a gente está valorizando cada vez mais ainda a proximidade humana, né? A relação humana. E, cara, é muito fácil. Se eu quisesse, eu ficava no meu escritório lá, só executando o planejamento, porque informação tem, ferramenta você tem. Sim. Pô, ficava. Só que eu sempre prezei para ter essa proximidade, que era uma dificuldade minha de relacionamento. Eu nunca. Sempre fui uma pessoa reservada, né? Então, ou o cara é meu amigo, ou é colega. Eu sempre fui assim, até hoje. Aprendi a ter maior desenvoltura nisso, né? Mas por necessidade, daí você se sente confrontado, e aí você tem que correr atrás. A gente só faz o que eu falo. Anteriormente, quando perguntou por que eu te ajudei, foi por causa disso. Porque, pô, me ajudaram, então eu preciso manter, né, aquele filme lá, Corrente do Bem, né? Não, mas é nesse sentido. E, cara, a gente não muda o mundo sozinho, cara. A gente primeiro muda a gente, para daí a gente mudar o nosso entorno. E outra, o mundo tem muito exemplo de coisas ruins, e a gente precisa ter exemplos bons, positivos, para mostrar assim, viu, cara, eu venci dessa maneira. Sozinho, não. Com ajuda. E sem precisar passar a perna em ninguém, sem precisar ser mais do que ninguém, sem precisar ficar... Uma coisa que me incomoda um pouco, ainda mais agora com as redes sociais, eu até paro de seguir, assim. Eu vejo, às vezes, tem grandes profissionais de conteúdo mesmo, de conhecimento, mas você vai abrir o Instagram, o YouTube, seja lá o que for, o negócio do cara é só meter o pau. Ele não consegue falar daquilo que ele proporciona, do conhecimento dele. O negócio do cara é só meter o pau. Não, porque fulano falou isso, e outro ciclano falou assim, mas eu falo isso. Cara, isso é uma das coisas que me incomoda bastante. Às vezes eu vejo que o cara tem o conhecimento, mas ao invés dele passar o conhecimento dele, ele fica só... Pra quê, cara? Isso é uma das coisas que eu não entendo. Às vezes tem umas lives aí que teve uma esse tempo atrás aí, que acho que foi uma das primeiras com essa pandemia, que eu tava meio puto com os negócios que eu tinha visto, que tinha recebido na minha... E eu acabei acabei falando, mas não citei nomes. Mas enfim. Cara, essa postura... que eu falo, a Léo, graduação... deixa eu falar um negócio. Olá, cara. Puta, tem 30 segundos para acabar o nosso live. Daí entramos e fazemos outra, pô. Vamos.
Não, putz, eu tá? tenho que dar aula. Eu tenho personal. Mas peraí, só para finalizar, ó, só para acabar. A Fran tá assistindo, Fran, espera só mais um pouquinho, só pra gente concluir a nossa, ó, tá acabando. Só pra gente concluir. Tem que deixar o Léo dar. Acabou, opa, voltou aqui. Eu encerrei a primeira live que fechou em 1 hora, mas agora eu vou abrir essa aqui só pra gente conseguir concluir o que a gente. E depois eu tenho que dar aula. Mas vamos lá. Só para concluir, professor Leonardo, entre aí que eu já te convidei. Essas lives que eu estou fazendo, a primeira live que eu fiz, aceita aí, Léo. A primeira live que eu fiz deu 1 hora e meia. A segunda eu tive que terminar na correria também com o professor Gil, mas ele tinha compromisso e eu também tinha compromisso. E agora eu também tenho compromisso para... Calma, mais um pouquinho. Opa. Deixa eu... Chama de novo lá, Léo. Acho que caiu a conexão dele. E agora do Léo a mesma coisa. Mas a gente só vai concluir aqui e daí vamos trabalhar, né, Leonardo? Eu gosto de ouvir o professor Leonardo falando. Os alunos dele sabem mais disso, melhor disso do que eu, né, galera? Que tá vendo aí. Aí. Pronto. Essas minhas lives nunca dá tempo de terminar, de concluir. A primeira que eu fiz foi 1 hora e meia, cara. Mas vamos lá, Léo. O que você ia falar? Não, é que na verdade, se você me deixar falar, eu gosto de bater papo, cara. Quem me conhece sabe que, putz, converso com qualquer pessoa. Porra, mas não importa quem, cara. Eu gosto de trocar ideia. Você aprende muito com isso. Meu, sem. Cara, saía em boteco, fazia amizade com todo mundo, fácil de. Não importa, sem desmerecer a profissão, mas não. É algo que eu gosto. Que me dá prazer é justamente essa troca de experiência, troca de ideia, bater papo. Isso perdeu muito. Isso tá falando negócio de crítica. Cara, isso infelizmente não vai parar por aqui. Sempre vai ter pessoas que vão entender que são muito mais daquilo do reconhecimento que ela tem. E eu sempre falo assim, você pode demorar, mas o mercado ele reconhece quem é bom. Porque a história ela nos mostra isso. Então, é porque você tem que perseverar, você tem que passar uma série de coisas. Hoje eu vejo assim, e daí isso vem também da fé, cara, dentro daquilo que eu acredito, né? Sou cristão, sou temente a Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus fala assim, peçam para mim que eu dou. Vocês não ganham, vocês não recebem porque vocês não pedem. Uma das coisas que eu sempre peço é me dar capacidade, me dar sabedoria e me dar inteligência. É isso. É o que eu peço todo dia. Todo dia é isso. E sei lá, desde que eu me entendo por gente, fui assim, né? Me dá saúde, né? O resto a gente vai atrás. E a gente vai vendo hoje onde a gente está. Eu olho para trás e falo assim, cara, tá tudo conectado, ó. Tudo conectado, tudo construído, alicerçado, sabe, para poder dar o salto e crescer. Nunca gostei de ser golfinho, né? Vem, faz uma graça e volta. Prefiro demorar. Verdade, mas isso é verdade. Se você olhar para trás, tudo conectado. A segunda live que eu fiz com o professor Juliano, bom, tem gente que não sabe, mas o Léo sabe disso. Eu, durante o período inteiro da faculdade, trabalhei de garçom. E aí o professor Juliano, ele me convidou para dar uma entrevista também. E aí a gente conversando, daí ele começou a perguntar da minha história. Eu falei, fazer faculdade, também trabalhava de garçom, tal, não sei o quê. Daí ele olhou para mim e falou assim, aqui, né? Falou assim, e o que a profissão de garçom te ajudou na tua profissão? E era um negócio que eu nunca tinha parado para ver. Falei, cara, porra, me ajudou um monte, me ajudou. Porque garçom, você tem que ter postura, você tem que estar sempre bem vestido, não podia ter barba, infelizmente. Mas você tem que ter postura baleada, você tem que saber a falar com as pessoas. E quem me conhece, até mesmo da faculdade, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade de falar em público, muita. Para apresentar um trabalho, meu pai do céu, era um desespero, gaguejava. E essa foi uma das coisas que eu percebi que eu tinha que melhorar. Falei, como é que eu vou dar aula
falar com as pessoas, trabalhar com educação física se eu não sei falar com as pessoas. E aí hoje em dia vem um monte de gente falando assim, pô, mas como é que você tem tanto aluno? Como é que você tem esse número de alunos? Não que eu tenha muito aluno, mas para mim é muito aluno, para quem lá de trás. Como é que você faz esses vídeos? Como é que você dá aula? Como é que você isso e aquilo? E não começou ontem, não começou hoje. Temos 15 anos de profissão, né? De formado aí. Então, e eu venho melhorando, tentando melhorar, procurando pessoas como você para me ajudar a melhorar, e é isso aí. Massa, é isso aí, mano. Tamo junto aí. Meu querido, infelizmente temos que acabar porque eu tenho que dar mais uma vídeo aula aqui. Queria te agradecer, tanto pela live como por tudo que você fez e faz ainda tanto na minha carreira como na minha vida como pessoa, como pai, como profissional, com tudo, né? Você é uma baita de uma referência para mim, não só como profissional, mas como, eu já te falei isso várias vezes, não só porque a gente está na live aqui, como pessoa, como pai, como empresário, enfim, tudo que você faz aí, e me sinto um privilegiado por ter tua amizade. E juro publicamente, quando acabar a pandemia, eu vou pagar o jantar para você aqui em casa. Juro, verdade, juro. Tá gravado. Tranquilo. Na verdade é assim, né, Marco? Agradeço pela oportunidade, esse reconhecimento. Mas aquilo que eu não uso máscara, velho. Que eu sou como professor, eu sou como pessoa, sou como marido, sou como pai, sou como amigo. Eu não coloco máscara. Então, eu não fico gastando tempo e energia para forçar a ser uma pessoa que eu não sou. E eu sou transparente, cara. Dentro da verdade que eu enxergo é o que eu tento transmitir. Se isso tem mérito ou não, se isso ajuda ou não, aí é sempre uma questão de escolha, né? Verdade. Sou tranquilo com o meu passado e com as minhas escolhas. Vamos que vamos. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, todos nós. Estou seguindo a família Fará no Instagram também. Viu só? Esposa empreendendo. Show de bola. E aguardem, que o professor Leonardo logo terá novidades. Logo, logo. Valeu, meu querido. Obrigado. Um abraço. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.